Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, 8 horas e 30 minutos. Revista Justiça. Debate. E agora no nosso debate, nós vamos pensar aqui um pouco. Quando falamos em violência contra a mulher, muitas vezes pensamos apenas nas agressões físicas, que infelizmente acontecem e continuam no nosso país. Mas e as violências invisíveis, como o abuso psicológico, o controle financeiro, a violência moral e até a violência eleitoral? Essas violências destroem as vidas e também minam a autoestima de milhões de mulheres. Essas agressões são sutis, também silenciosas e muitas vezes passam despercebidas até pelas próprias vítimas. No debate de hoje, vamos aprofundar esse tema e entender como essas formas de violência se manifestam e discutir os caminhos para combatê-las. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, professora e doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado, vice-presidente do Instituto Empoderar, Nara Ares Brito. Doutora Nara, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Também está conosco a advogada especializada em mestrado em Direito, a doutora Joana d'Arc de Oliveira. Doutora Joana d'Arc, bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Nara. Bom dia, doutora. Também está conosco a advogada com atuação em tribunais superiores, Amanda Sedelmaier. Muito obrigado por estar conosco aqui, doutora Amanda. Fiquei preocupado com o sobrenome e errei o nome, né? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada. Doutora Nara, vamos começar falando sobre essas violências invisíveis da mulher. O último item que eu li aqui foi sobre a violência eleitoral. E é uma violência que preocupa muito. Sérgio, com certeza é uma violência que preocupa muito, principalmente quando a gente até tem políticas públicas que devem ser cumpridas e muitas vezes não são. Então, por exemplo, hoje, desde 1997, a nossa lei eleitoral exige que uma cota de 30% seja cumprida para incentivo de mulheres nas campanhas. Então, as mulheres também têm que participar do processo eleitoral, no mínimo 30%. E esses 30% são reiteradamente descumpridos. Então, por exemplo, a lei está aí, o STF já decidiu que essa cota de 30% deve ser cumprida, o TSE também já foi no mesmo sentido, e agora a gente vê uma proposta de emenda à Constituição, que provavelmente vai ser promulgada hoje, que anistia os partidos que na última eleição não cumpriu com essa cota de 30%. Então, assim, são várias violências que a gente vê, das mais sutis às mais escancaradas, inclusive como algo que deveria estar na nossa Constituição, uma anistia a quem cumprir o que deveria ser uma política pública de incentivo para a mulher participar do processo eleitoral. Então, a gente vê a nossa sociedade, de certa forma, indo de encontro até algo que é um direito fundamental, né? A gente ter representatividade, a gente ter mulheres realmente ali na política e representando todo um setor, várias pautas que são importantíssimas para a nossa sociedade. Doutora Joana d'Arc, a senhora também, como acompanha esta violência eleitoral contra a mulher, as candidaturas femininas? Sérgio, inicialmente eu acho que gostaria de parabenizar, né, a Rádio e TV Justiça para discutir um tema tão importante, porque a violência política contra as mulheres, ela cria obstáculos, né? E essa discussão nos traz a entender esses caminhos, essas manifestações, essas violências e, inclusive, combater, né? Então, no contexto do Agosto Lilás, né, eu entendo que esse debate é ainda mais relevante, né? E essas violências, a violência em si, ela é um ato, né, que impede a mulher de ter a sua manifestação política, né? E impede muitas mulheres, já nesse contexto brasileiro, de ter vontade de se inserir na política, né? E esse conceito de violência, ele é baseado assim, em qualquer dano físico, sexual, psicológico, financeiro, e esse dano
financeiro, conforme a doutora Nara falou, é um dos obstáculos, inclusive, para você enfrentar uma campanha que é tão dura, né? E ter a mulher no Congresso é muito importante para discutir as nossas políticas necessárias à igualdade de gênero no nosso país. Doutora Amanda, violência eleitoral, se pararmos para analisar, tem abuso psicológico, tem controle financeiro, como já foi falado aqui, tem até a violência moral. Como a senhora aborda também essa questão da violência eleitoral, nessa impossibilidade ou na dificuldade das campanhas femininas? Sérgio, inclusive, a gente está num ano de eleições, né, em 2024, e essas violências tendem a aumentar. O TSE tem recebido um número muito grande de denúncias, vem crescendo muito, e é muito importante que nós tenhamos medidas protetivas para proteger essas candidatas eleitas que já sofrem e sofreram muitas coisas para estarem nessa posição, como a doutora Joana falou, e uma violência também que acontece muito o tempo inteiro, que estamos diante a fake news. Tem a violência virtual, né? Então, nós somos atacadas o tempo inteiro, essas mulheres têm dados falsos sendo publicados, e com isso vem gerando outras violências, tem a violência psicológica, né? Temos a violência moral, calúnia, difamação, injúria, a institucional, que existem omissões de instituições políticas e privadas que revitimizam a mulher, negando seus direitos ou dificultando. E hoje é muito, muito importante que os partidos deem apoio também financeiro para essas mulheres, né? Porque a doutora Joana falou muito bem, é importantíssimo que tenhamos uma figura feminina dentro do Congresso. Então, tem dentro do STF e do TSE já decidindo que a cota de 30% tem que ser respeitada. Os partidos precisam respeitar essa cota de participação das mulheres no meio político. Doutora Nara, por favor, e dentro ainda desse contexto da violência eleitoral feminina, temos aí a questão até da violência moral, como já foi citada aqui. As mulheres são descredenciadas, são discriminadas. Sim, Sérgio, infelizmente é um cenário que reflete a nossa cultura. Então, nós percebemos que muitas vezes nos processos eleitorais, essas cotas de 30%, a gente vê que existem candidatas laranja, né, como são tratadas, que estão ali apenas para cumprir uma formalidade, mas no final das contas não há um incentivo do partido político, nem apoio financeiro, nem apoio institucional, nem capacitação para essas mulheres seguirem com as suas campanhas. Muitas vezes até aquelas que têm apoio vêm com uma bandeira que acaba prejudicando muitas lutas, né? Que muitas vezes são as que mais têm tração, mas são aquelas que às vezes acabam puxando bandeiras não femininas, né? Que as mulheres não estão tão contempladas. Então, principalmente em relação a alguns direitos que são mais sensíveis, como direitos reprodutivos, por exemplo. Então, são várias formas de violência. E essa falta de apoio dentro dos partidos, dentro da candidatura da mulher, traz um impacto muito negativo. E, no final das contas, a sociedade acaba tendo uma falta de representatividade efetiva no Congresso, muitas vezes, no Poder Executivo também, até mesmo no Judiciário, enfim, mas é outra seara, mas o processo eleitoral precisa contar com pluralidade, porque quanto mais diverso ele for, mais setores da nossa sociedade vão estar sendo contemplados. Então, o nosso Congresso, por exemplo, os nossos representantes são um reflexo da nossa sociedade. Se a gente tem ali pessoas que realmente estão representando setores, que estão lutando por todas as bandeiras, né, a gente tem uma sociedade, de certa forma, mais democrática, mais igualitária, que busca um pouco mais de justiça no final das contas. Doutora Joana Dark, a dificuldade já é vista, né, para as mulheres e para a mulher negra. Como é, então?
essa dificuldade ela é maior ainda, né? Justamente porque, inclusive nas últimas eleições de 2022, tem um estudo, né, do próprio TSE e identificou-se um aumento exorbitante de ataques, né, cibernéticos, de violência psicológica moral e também, como podemos dizer, é uma violência que você não consegue descrever. Isso dificulta as mulheres negras a entrar para a campanha e a debater sobre esse tema, né? Então, assim, vários xingamentos, desconfigurando a sua atuação enquanto mulher para debater todas essas questões, né? Então, são violências de xingamentos que interferem, de certa maneira, a sua esfera psicológica. E isso já é um número muito pequeno de mulheres que ingressam, né? A gente não consegue alcançar nem os 30% das mulheres negras que são eleitas, 1% das que se candidatam, né? As mulheres brancas, foi uma média de 4% que foi identificada, e das mulheres negras 1%. Então, nessa camada social é muito difícil, e nós sabemos que durante esses 300 anos de escravidão, todas as dificuldades que nós passamos para ocupar esses espaços de poder, na questão eleitoral e política, isso não ia ser diferente, né? Então, é uma violência muito grande. Inclusive, a mulher, ela alcançou, em 1932, o direito ao sufrágio, né? A votar. Dentro isso foi 400 anos depois do que os homens já podiam exercer, né, esse direito político. E desde que as mulheres se candidataram hoje, como deputados federais, nesses 90 anos, 7.300 deputados foram eleitos. E, nesse período, somente 270 mulheres. Então, isso, você vê essa desigualdade de gênero dentro desse contexto político, e isso é muito triste, né? Muito triste mesmo. E, doutora Amanda, assédio moral, assédio sexual, falamos aqui sobre isso ontem aqui na Rádio Justiça, sobre ambiente de trabalho, mas isso ocorre também dentro das disputas eleitorais, dentro dessa área eleitoral? Sérgio, sem dúvidas. Inclusive, um marco muito importante foi o da vereadora Marielle Franco, em 2018. Um exemplo notável, o assassinato dessa vereadora, uma violência política de gênero e raça. E nas eleições de 2020, tivemos 75% das candidatas prefeitas nas capitais brasileiras que relataram algum tipo de violência durante a campanha. E essas agressões cada vez mais visam intimidar e afastar as mulheres na política, perpetuando uma liderança masculina no poder. O que aconteceu com a vereadora foi uma crueldade muito grande e uma falta de apoio, tanto política como familiar, como movimentos femininos que nos ajudem a estar juntas nesses momentos e encorajar para o posicionamento na política. É muito importante para a liderança das mulheres, porque esses assédios estão cada vez maiores. Assassinatos, assédios sexuais, e as mulheres vão aceitando situações e se colocando numa posição que elas ficam também com medo de agir. Então, tem aumentado muito, e um apoio, um suporte partidário, político, familiar é essencial para essas mulheres. Doutora Nara, por favor, fale também sobre esse ponto, né? O assédio moral, o assédio sexual dentro das próprias agremiações partidárias. Esse é um ponto muito sensível, né? Porque a gente vê o assédio, acho que desde antes da gente chegar às agremiações partidárias, acho que a partir do momento que a gente se percebe como mulher, eu acho que é algo que é intrínseco à nossa vida. Infelizmente, não é algo que a gente escolhe, mas é algo que nos atinge, né? Eu acho que não existe uma mulher que nunca tenha sofrido, né, algum tipo de assédio na vida. Recentemente, saindo um pouquinho da esfera eleitoral, mas recentemente dentro da própria Ordem dos Advogados, uma conterrânea minha, eu sou de Sergipe também, fez uma denúncia muito triste, um relato de uma violência sexual que ela sofreu dentro do conselho da ordem local, né?
e faltou apoio num primeiro momento, depois veio um apoio institucional, mas a mulher ela é sempre colocada em dúvida, muitas vezes, e nesse lugar de assédio. Então, a gente ter leis que protejam a mulher, como a doutora Amanda estava falando, ter uma rede de apoio é importante, não só dentro do ambiente familiar, mas no ambiente profissional, inclusive dentro do ambiente partidário, dentro do ambiente político, né? E eu lembro recentemente dos últimos fatos históricos que a gente teve no Brasil, mulheres que já ocupavam espaço de poder, que já estavam exercendo a sua legislatura, né? E quando uma mulher ela é xingada, né, quando ela é criticada, geralmente é em relação à sua liberdade sexual. Então a gente via e vê, infelizmente, ainda charges ou imagens de mulheres sendo colocadas em posição de vulnerabilidade até para serem criticadas. Geralmente isso vem de acordo com a sua liberdade sexual. Então você, quando vai, muitas vezes, fazer um xingamento a uma mulher, não é em relação, às vezes, à capacidade técnica dela, né? Mas é em relação à sua liberdade sexual. Então, ela é extremamente vulnerabilizada e sexualizada, até em momentos de críticas. Inclusive, tem uma pesquisa que fala sobre os xingamentos das mulheres no geral. E, geralmente, os xingamentos estão relacionados à sua liberdade sexual, né? Então, não vou citar aqui, claro, mas eu acho que quando você pensa às vezes, em críticas às mulheres, você pensa em xingamentos que estão atrelados à sua liberdade sexual. E em relação aos homens, os xingamentos, quando eles vêm, em relação também ao feminino, a características femininas que esses homens não deveriam ter. Então, é realmente uma mudança de cultura que a gente precisa ter. E são pautas muito sensíveis. E esse apoio institucional é importante que venha, né? E uma proteção também legislativa, institucional, jurisdicional também, enfim. É muito complicado. É interessante até sairmos um pouco fora só da esfera dentro do direito eleitoral, dentro do cenário político, mas também no exercício da sua advocacia, doutora Joana. O que a senhora pode dizer também desse preconceito? A senhora já enfrentou situações de assédio moral e até assédio sexual? Sérgio, durante toda a minha trajetória, eu tenho percebido que o tempo todo eu tenho que manter uma postura para que seja reconhecida, né? E essa postura, eu acho que é uma das maiores violências que eu percebo. Inclusive, uma colega advogada ontem até me enviou uma charge que eu achei muito interessante, que falava assim, qual que é a diferença de ser assertivo para agressivo? Aí a outra figurinha respondeu, a diferença é o gênero, né? Então, a mulher, quando ela se posiciona, ela tende a ser taxada como agressiva, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que ter uma postura o tempo todo. Isso é uma violência psicológica, porque nós temos que nos posicionar e sempre nos cobrar para que esse outro respeito, essa identificação do outro, né? Em te autoafirmar enquanto profissional, enquanto pessoa de respeito e de dignidade, né? É isso. Então, muitas vezes, quando você vai em algum lugar, você tem que se vestir, ainda que você esteja vestida, você tem que informar que você é um advogado, né? Então, uma vez, por exemplo, eu estava no cartório com uma cliente para fazer uma procuração pública e pedindo informações ao escrevente, ele, e advogado? Cadê advogado? Né? Então, muitas vezes isso causa essas violências psicológicas e isso gera esse cansaço e dificulta cada vez mais as mulheres. Por isso, a necessidade de ter mulheres representantes dentro da política, para ter políticas públicas voltadas a isso, né? E ainda aquelas que estão... uma das violências mais claras é a ameaça de morte. A Erika Hilton, as trans, né? As mulheres trans. Então, assim, outras violências psicológicas também, nos descredibilizar,
né, do nosso conhecimento, dos nossos resultados enquanto profissional. A gente teve aí uma violência que eu acho que foi muito escancarada e muito, assim, como é que se diz, de ódio e profundo, a questão do impeachment da presidente, uma presidente eleita, né, democraticamente, e depois foi absolvida pelas pedaladas. Isso é muito a primeira mulher, né, que tivemos presidente, e a gente teve essa violência. Então, isso a gente precisa trabalhar muito para combater essa diferença de gênero e essas violências. Inclusive, no voto do impeachment, tivemos uma outra violência, né, pelo fato dela estar detida na ditadura militar, e a gente teve essa exaltação a um militar que torturou muitas mulheres, né, no seu exercício político de alteração desse status quo da realidade brasileira. E nós temos também situações que descredibilizam as mulheres. A Tabata, a gente teve aí um eventual, o candidato ao contrário falou, mas ela é incapaz de administrar porque ela não é casada. Então, isso é uma violência psicológica, isso é uma violência que dá a entender que a mulher, enquanto não exercer a sua função no casamento ou de filho, ela não pode exercer a sua liberdade de escolher a sua profissão e a sua atuação dentro de contribuição e propósito para a sociedade, né? Doutora Amanda, e a senhora no exercício da advocacia também sofreu assédio moral, assédio sexual? O que podemos trazer de exemplo para que o nosso ouvinte também fique atento que tipos de condutas devem ser proibidas, devem ser boicotadas? Sérgio, já sofri, principalmente por idade, às vezes por você se arrumar e ter respeito pela sua profissão, você estar formal, você ter um zelo, sabe? Por estar nesse posicionamento e as pessoas não te respeitarem, usarem disso para você ser um objeto visual dos homens dentro do direito mesmo, sabe? Você chegar precisando de uma audiência por você ser mulher ou por você ser nova ou por, não, é só filho de alguém. Eles vão cada vez mais minorizando a mulher, né? Diminuindo a mulher. Então, é muito difícil. E um marco muito importante que a gente pode trazer também, que aconteceu, foi aquele lobby do batom, que foram mulheres que foram à luta dos direitos femininos no Congresso Nacional, na época de 87. Essas mulheres começaram esse movimento por conta de um banheiro feminino, que não tinha na época no Congresso. Então, elas precisavam ir ao banheiro e se deparavam com homens saindo do banheiro, elas precisando entrar. E a gente está falando de menos de 40 anos atrás, né? Então, assim, por conta também de um movimento feminino que trouxe inspiração para a nova geração, para as mulheres que lutam por seu direito, igualdade no Brasil. Foi um movimento de extrema importância para que a gente tenha igualdade entre homens e mulheres, para a liderança à maternidade de 120 dias, proteção aos direitos das trabalhadoras domésticas, porque a mulher, ela era um objeto doméstico, era para cuidar do filho, era para cuidar da casa, e era muito aquele negócio assim, não, política você não, aqui não, direito jurídico também não. Então, é uma luta muito, muito importante, a gente tem que usar como marco tudo que já aconteceu para nos incentivar e encorajar dos nossos direitos. Doutora Nara, temos leis para combater esse tipo de preconceito, essa discriminação feminina? Temos algumas leis muito relevantes. Uma delas é a lei que a gente mais fala sobre violência doméstica, né? Que é a Lei Maria da Penha. 18 anos, né? 18 anos, comemoramos recentemente, né? Esse marco legal e, para mim, também histórico, né? A Maria da Penha, só recapitulando aqui, foi uma mulher, né? É viva, está entre nós, que sofreu muita violência durante o seu casamento. Ela chegou a ser eletrocutada pelo seu companheiro durante o banho.
levou um tiro nas costas e hoje ela é cadeirante por conta dessa violência de gênero que ela sofreu, violência doméstica. O Brasil, ela entrou contra, né, o seu companheiro na justiça, houve uma negligência durante o seu julgamento e o Brasil, ela levou esse caso dela para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado por omissão durante a tramitação do processo dela. Nisso, veio um grupo grande de advocacy junto ao Congresso Nacional para que houvesse uma lei que tratasse sobre violência doméstica, né? O Congresso Nacional, então, promulga uma lei que foi a Lei Maria da Penha. O presidente Lula, na época, em 2005, sancionou a lei. Porém, a lei, ela ainda assim, apesar de tudo isso, não era uniformemente aplicada. Então, muitas vezes, em alguns casos, os juízes aplicavam a Lei Maria da Penha, em outros casos não aplicava, né? E aí teve que, por meio de uma ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e a obrigatoriedade de aplicação dela em casos de violência doméstica. Então, vejam, uma mulher sofreu violência durante seu casamento, foi eletrocutada, perdeu seus movimentos, o processo foi negligenciado, o país é condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vem todo um trabalho da sociedade para que uma lei que tratasse de violência doméstica fosse promulgada e ainda assim não era aplicada. Teve que o Supremo Tribunal Federal, em 2006, uniformizar a jurisprudência e dizer, não, vocês têm que aplicar a Lei Maria da Penha, ela é constitucional. Então, vejam como é difícil e quantas revitimizações essa mulher e todas nós, enquanto sociedade, não sofremos nesse processo. Então, a Lei Maria da Penha é um grande marco, foi o mote, né? E ela constantemente ela é atualizada, por exemplo, feminicídio, né? Então, várias questões voltadas à violência de gênero estão aí e várias leis vêm para proteger. São cumpridas? Algumas delas, sim. Mas a gente ainda tem muito a avançar e há muito a conscientizar as pessoas a respeito disso e muita cultura a ser mudada, né? Então, espaços de debate como esse, como que a Rádio Justiça está promovendo, são importantes. Principalmente nessa semana, né, o Sérgio comentou conosco que está tendo um incentivo nesse sentido, né, a gente está falando aqui também de Agosto Lilás, então é importante a gente ter espaços como esse, momentos de debate como esse. Inclusive, na próxima semana, segunda-feira, teremos um evento importante aqui no STF, que é sobre o STF Escuta, enfrentamento de violência doméstica. Teremos aqui no Supremo Tribunal Federal debates a respeito desse tema. Agora, 8h58, vamos fazer um intervalo no nosso debate. Daqui a pouquinho vamos voltar a falar sobre a violência contra as mulheres, as violências invisíveis e também a violência eleitoral. Então, não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos começar a última hora desta quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Agora em Brasília, 9h03. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre as violências contra as mulheres, principalmente as violências invisíveis. Estamos falando sobre abuso psicológico, controle financeiro, violência moral e até a violência eleitoral. Estamos aqui com as nossas convidadas. Estou aqui com a doutora Nara Aires Brito, ela que é advogada, professora e doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado, vice-presidente do Instituto Empoderar. Também está conosco a doutora Amanda Sedemeyer, que é também advogada com atuação em tribunais superiores e ainda advogada especialista em Direito e também especializada e mestranda em Direito, a doutora Joana D'Arc de Oliveira. Doutora Joana D'Arc, estávamos falando sobre leis que combatem a discriminação, qualquer tipo de mal causado à mulher. A senhora ia falar sobre também outras leis. O que podemos trazer para o nosso ouvinte para que ele tenha essa consciência? Sim. Sérgio, em 2021, né, foi editada a Lei 14.192 de 2021, e ela foi um avanço
porque ela define, né, o que é crime de violência, né, de gênero político, né, um crime político, e ela visa também prevenir, reprimir, né, e combater a violência política. Tá? Tipifica, né, no Código Penal esse tipo de crime, né? E aí ela considera a violência contra a mulher toda ação ou conduta, omissão ou finalidade, né, de impedir e obstaculizar ou restringir a mulher no exercício dos seus direitos políticos, né? Então, essa lei, ela, de certa forma, foi um avanço e ela possibilita, né, a penalização desses atos de violência que impedem a mulher de exercer os seus direitos políticos na esfera política e no Estado democrático em que nós estamos. Doutora Amanda, o que acompanhamos também, que é um sinal do preconceito contra a mulher, é principalmente aquela questão de interromper a fala da mulher, né? E isso acontece em vários ambientes. Sem dúvida, Sérgio. E isso a gente entra muito naquela questão do que podemos fazer para que essas mulheres, uma incentive a outra, né? O que é essencial para que essas mulheres tenham como princípios e busquem ao estarem nessas posições. Então, nós precisamos muito do preparo e resiliência, a importância de se preparar emocionalmente e juridicamente para enfatizar esses possíveis ataques. Uma rede de apoio, uma criação, né, de uma rede de apoio das mulheres e da política fortemente em busca de aliados que defendam a causa feminina, a voz feminina, o posicionamento feminino. Precisamos fazer um chamado à ação. As mulheres precisam incentivar outras mulheres. Uma mulher que passou por uma violência, tanto virtual como moral, sexual, uma violência, ela precisa ter coragem de colocar a voz, de fazer denúncia e encorajar outras mulheres e lutar por seus direitos. Então, é muito importante o papel da mulher, é muito importante essa coragem que ela passa para outra mulher, porque se hoje nós estamos aqui, 3 mulheres debatendo com você, é porque outras lá atrás lutaram por isso. E isso faz com que novos caminhos se abram para outras pessoas e um novo futuro para as mulheres. Doutora Nara, a senhora já foi muito interrompida também? Demais. Várias vezes. E a própria ministra Carmen, né, tem um fato que é conhecido, histórico, até no plenário. Recentemente, acho que tem uns 2, 3 anos que ela estava numa sessão de julgamento, ela tentava concluir o seu voto e ela estava sendo várias vezes interrompida. E ela chega a falar, olha, é o famoso man interrupting, né? Que as mulheres têm um percentual muito maior de interrupção na sua fala do que os homens. Então, e isso acontece o tempo todo. Eu não sei se a gente sabe por quê, né? Também é a questão cultural. Então, a mulher ela é interrompida diversas vezes. Muitas vezes também ela está no ambiente de trabalho, ela está propondo uma tese, uma ideia, está ali compartilhando. Muitas vezes ela sequer é ouvida e vem um homem e fala exatamente o que ela falou e os créditos vão todos para ele. Então, isso é muito, muito complicado, né? Você precisar de uma voz masculina para você ser ouvida, ou de uma voz masculina para você não ser ouvida também, para você ser interrompida. Então, acaba que você é ouvida muitas vezes quando certos grupos querem, né? A depender do interesse de quem. Então, isso é muito complicado. Isso já aconteceu comigo, eu acho que isso já deve ter acontecido com todas nós que estamos aqui, mas a gente também não pode deixar de se posicionar e de ser firme, como a ministra Carmen foi. Ultimamente, diante de situações que eu me percebo sendo constrangida ou injustiçada, eu tenho falado o constrangimento ali na hora. Eu falo, olha, isso é tal coisa, porque isso tem nome. Essas atitudes têm nome. Eu não vou sair não vou ficar constrangida para agradar a pessoa que está me constrangendo. Claro que a gente fala as coisas com educação, com calma, enfim, existe toda uma polidez social, mas é importante, né, a gente se posicionar.
E, doutora Joana, ainda dentro da questão eleitoral, ameaças, discriminação da mulher negra pelo cabelo, pelas vestes, o que mais devemos combater? Eu entendo que a maior violência que as mulheres negras hoje têm enfrentado são essa violência pela internet, né? E isso, hoje nós sabemos que existe esse cenário de qualquer fenômeno que você participe, a internet é a tecnologia, é o instrumento que vai te dar voz, né? E nessa pesquisa do TSE, o que foi identificado através das mensagens de Twitter, esses comentários racistas, misóginos, tóxicos, isso deve ser combatido, é um crime cibernético. Inclusive hoje o TSE ele tem um canal de denúncias, esse canal ele é muito importante para atuarem, né, nesse combate a esses crimes que impedem a mulher negra de ocupar esses espaços, né? E a gente identificou nessa pesquisa que muitos comentários sobre a pele, sobre o cabelo, sobre a aparência física, despersonalização da mulher negra, né, enquanto ser humano. Então, são crimes muito violentos, para além desse espaço de política racista, né? E é um crime. Então, isso tem que ser, de certa forma, comentado, debatido. Esse espaço aqui que foi dado já é um espaço importante para a gente entender, identificar essas manifestações e, dentro dessas manifestações, ter apoio, tanto institucional, né, dos partidos, do Congresso, quanto de outras instituições, para combater esses crimes, né? Então, a gente também identifica crimes de ataque contra a religião, né, das mulheres negras, a religião de matriz africana, né? E a desqualificação também, né, vinculada à raça, à estereotipação, né? Se é negra, não é qualificada o suficiente para ocupar esses espaços, enquanto que nós sabemos que não é essa a realidade, né? Nós sabemos o quanto as mulheres negras enfrentam para ocupar esses espaços, quanto é necessário estudar, quanto é necessário você se profissionalizar para ocupar esses espaços, e ainda assim você é desqualificado pela sua pele, pelo seu fenótipo, pelo seu cabelo. E hoje nós estamos num cenário em que as mulheres negras estão se autoafirmando, né? E isso é muito importante. Estão se reconhecendo enquanto a sua identidade, enquanto seu cabelo, enquanto a sua dignidade de mostrar que não é a cor da sua pele ou do seu cabelo que vai te afirmar enquanto pessoa e enquanto ocupação de espaço. Fazer aquela pergunta de 1 milhão, né, doutora Amanda? Por que a representação feminina é tão pequena, já que a maioria do eleitorado é formado por mulheres? Acho que por muito tempo, Sérgio, as mulheres não tinham coragem, elas não sabiam por onde começar, os homens estavam à frente de tudo, então como que elas iam lutar por seus direitos se não tinha ninguém que lembrasse disso, né? Não tinha uma iniciativa da figura masculina lutando pelas mulheres. E acho muito legal também a gente destacar, um pouco fora da política e do eleitoral, em 1985, o Estado de São Paulo foi pioneiro no país pela criação da primeira delegacia de defesa da mulher. E em 2015, quando se completou 30 anos dessa delegacia, contou-se também com uma comemoração, uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, que estava o Geraldo Alckmin, ministro Alexandre de Moraes. Então, é muito importante, a gente está falando aqui hoje sobre a política, mas isso acontece até mesmo dentro de uma prisão. As mulheres dentro de uma prisão sofrem coisas pelos próprios homens, que também estão presos, que fizeram coisas erradas, que foram penalizados por isso, e eles aproveitam dentro de um presídio para assediar uma mulher,
para ameaçar uma mulher, para fazer uma violência. Então, com a criação também da delegacia para a mulher, criou-se uma rede de apoio dentro da delegacia, dentro dos presídios, rede de apoio psicológica, rede de apoio para encorajar essas mulheres a lutarem por seus direitos e por seus posicionamentos, né? Então, isso é muito importante. Doutora Nara, e essa pergunta, por que a representatividade feminina é tão pequena, já que a maior parte do eleitorado é feminina? Sérgio, eu acho que existe uma conjunção de fatores. A gente vive numa sociedade que é inegavelmente patriarcal. Então, a gente não vê muito incentivo à mulher entrar na política, porque a gente mal está ocupando espaços de liderança. Seja nas empresas, seja muitas vezes no ambiente até mesmo doméstico e familiar, muitas vezes a nossa própria casa, e aqui eu não estou falando individualmente, eu estou falando enquanto gênero, como parte de um grupo da sociedade, mas às vezes é um privilégio para algumas mulheres ter o seu lar como um lugar de abrigo e de conforto. E aí você imagine você ser uma mulher que vai representar aquela sociedade em que você faz parte, aquela cidade que você está ali representando, aquele estado que você está ali representando e muitas vezes até um país que você é parte. Então, falta muito incentivo. Muitas vezes as mulheres, muitas vezes não, quase sempre, elas têm que fazer escolhas entre a sua vida profissional, entre a sua vida familiar, entre você realmente representar e ter uma posição de liderança política. Falta incentivo partidário também, porque muitas vezes a gente não tem um fundo eleitoral voltado para apoiar a candidatura e a campanha de uma mulher. A gente tem essas cotas que são reiteradamente descumpridas, a 30% no mínimo. Gente, 30%, 70% é para os homens. E dentro desses 30% que muitas vezes são de fachada, quanto há de incentivo para essa mulher? Quantas mulheres você vê? Ontem a gente estava até comentando sobre isso, eu e a doutora Amanda, sobre quantas mulheres recebem apoio de outras e da sociedade. Vou investir na campanha dela. A gente está tendo um exemplo interessante agora nos Estados Unidos, que tem uma mulher que, enfim, não estou levantando nenhuma bandeira, estou trazendo fatos, que quando ela se mostrou como candidata, o fundo eleitoral dela subiu, as doações espontâneas subiram muito. Então, ali a gente já vê uma mudança interessante de cenário. Mas seria importante a gente ter isso aqui no Brasil. Até porque aqui no Brasil a gente só teve uma mulher presidente da República. Nos Estados Unidos ainda não teve nenhuma presidente, Mas é interessante a gente pensar sobre isso, refletir sobre. Nós somos mais de 50% das mulheres no país e os outros 40 e tantos % são filhos de mulheres. Então, a gente realmente precisa refletir sobre isso e apoiar outras mulheres também a ocuparem esses espaços de poder. Faço a mesma pergunta, doutora Joana d'Arc, sobre essa falta de representatividade. Por quê? Sérgio, a doutora Nara falou uma questão importante que eu acho que é interessante sobre o fundo, quando as mulheres se candidatam, elas sofrem muitas violências, inclusive ameaça de morte. Então, aí você já vê uma desigualdade no fundo, porque não existe dentro do fundo alguma política para proteger essas mulheres. Então, essas mulheres têm que se preocupar com a sua segurança, e isso, de certa forma, é uma violência econômica também, porque ela não vai conseguir se proteger. Eu penso assim, sobre a sua pergunta, nós entendemos que assim, a violência política de gênero, ela é uma manifestação das desigualdades estruturais, enraizadas na sociedade. E essas desigualdades, ela mostra para a mulher qual que é o seu papel dentro da sociedade, E o papel da mulher hoje visto não é a sua posição, a sua ocupação nesses espaços de poder, político. E por que é importante a mulher ocupar esses espaços? Porque nós vamos pensar em políticas públicas e legislação que possa atender essas necessidades, essas dificuldades das mulheres no cenário enquanto sociedade, E como
como sabemos que, e o que sempre existiu, é que a mulher ela deve estar no lar ou cuidando dos seus filhos, que a mulher tem que ter um filho, que a mulher tem que casar, ela é valorizada enquanto mulher, se ela estiver casada, se ela estiver exercendo esse papel doméstico, né, dentro da sociedade. Então, esse entendimento, essa categorização, essa colocação da mulher nesse papel, ela traz vários reflexos, e um deles é esse. A mulher não se vê, a criança, a menina, a adolescente, ela não se vê ocupando esses espaços, né? E a mulher que se vê e que quer ocupar esses espaços, ela enfrenta vários desafios que impedem que ela alcance, né? E a mulher negra mais ainda, como eu falei no último resultado, nesses dados que a gente identificou no TSE, das candidatas que se tentaram a eleição, 4% só das mulheres brancas conseguiram, e das mulheres negras 1%. Então, isso precisa ser mudado, porque em muitos países nós vemos que 50% das mulheres têm que ocupar as vagas do Congresso, né? Tem muitos países, né, que pensam, não consigo lembrar agora qual, não sei se seria Austrália ou Nova Zelândia, mas existem muitos países, os países nórdicos também. Então, assim, isso é algo a ser pensado, porque essa diversidade faz o país crescer, e a sociedade. Essa diversidade no parlamento faz crescer e desenvolver o país que nós queremos, né, de igualdade para a mulher e, inclusive, de desenvolvimento financeiro e econômico. Nós temos vários eventos aí de mulheres incríveis e valorosas que contribuíram para a nossa sociedade. E não sabemos, muitas vezes não sabemos, porque existe essa invisibilização da atuação da mulher enquanto atuante desses espaços políticos. Doutora Nara, por favor, vi que a senhora ficou atenta aqui à fala, e aquela questão de perguntar sobre família, sobre o futuro, se vai ter filho, isso incomoda, né, doutora Nara? Isso se mostra, pelo menos para mim, um pouco invasivo, né? Porque parece que chega uma certa idade em que isso é cobrado. Isso é uma violência também, no seu ponto de vista? Para mim, é uma violência no sentido de você ter que pertencer a um padrão cultural. E se você não faz parte daquela caixinha, você está indo pelo caminho errado. É como se você tivesse fracassado na sua vida. Então, como a doutora Joana estava falando, que uma política recebeu, né, teve ali uma violência de gênero. Quando perguntada por que você não é casada, então você não pode ocupar esse espaço de poder. E isso a gente se volta para o patriarcado, porque a mulher deve ser, portanto, propriedade de um homem para ela poder estar ocupando aquele cargo, para ela poder estar ali, porque senão ela não é digna de ocupar aquele lugar, porque a gente tem uma formatação social de que este pilar deve ser preservado e respeitado. Então, a mulher que é casada, ela tem já um endosso social de um crédito. A mulher que é mãe tem filhos também. E aí ela muitas vezes se vê num lugar de escolher entre essa pressão social e cultural e a sua, muitas vezes, ascensão na carreira, ascensão profissional. Inclusive, voltando aqui ao lobby do batom, as constituintes, que trouxeram tantos direitos relevantes para a gente, como o direito de creche, licença maternidade, uma luta até hoje pela licença paternidade de fato, né? E elas mesmas diziam, estou há semanas sem ver meu marido, semanas sem ver meus filhos, isso faz me sentir mal como mãe, mas enquanto mulher, imagina se essas mulheres que têm famílias, que têm filhos, não estivessem ali para lutar pelos direitos de tantas outras, para poderem exercer os seus direitos constitucionais hoje. Imagina se a gente não tivesse direito de creche. Só uma mulher para pensar nisso. Porque se tem creche, essa mulher consegue sair para trabalhar, ela se emancipa. Então, e a sociedade como um todo cresce, essa criança vai crescer assistida, porque ela também tem, além desse cuidado, uma mãe que contribui em casa com o seu labor, com a sua força de trabalho. Ela se emancipa muitas vezes de um casamento ruim, né? E isso deve ser incentivado.
Então, você deve pertencer a esse formato, senão você não tem um endosso social, você não tem uma credibilidade. Será, gente? Será que não está na hora da gente começar a mudar, virar alguma chave? Lugar de fala hoje se diz muito, né? Não tem lugar de fala, né? Não tem lugar de fala, né? Então, a gente também tem que começar a apoiar as mulheres nas suas escolhas. Muitas vezes eu fico muito triste que a gente tem uma cultura de sempre uma falar mal da outra. Falta um pouco da tão buscada, né? E claro que ela já veio, tá aí a sororidade. Mas assim, eu tenho até uma amiga muito querida que ela fala assim, antes de você falar mal de outra mulher, fale mal de um homem. Sabe? Por quê? Porque apoia, às vezes a pessoa tá ali passando por uma situação difícil, você não entende, às vezes até mesmo a questão da vestimenta, a doutora Joana estava falando, às vezes ela está vestida de uma forma inadequada, mas será que ela teve as mesmas oportunidades que você para se vestir de uma forma diferente? Será que você chegar lá do lado dela e dar um toque não seria mais interessante do que apontar o dedo? Já foi tão difícil ela chegar no mesmo espaço que você e ela ali você ainda vai criticar? Ajude, estenda a mão, né? Porque assim a gente consegue construir uma sociedade melhor e quebrar esses paradigmas. Vamos lá, doutora Amanda, colabore também com esse debate sobre essas questões que acabam sendo uma forma de violência, uma forma invasiva de questionamentos também que a mulher enfrenta. Sérgio, é impressionante hoje, como a doutora Joana e a doutora Nara falaram, o posicionamento de gênero, de raça, de cor e falta de apoio dentro de casa. É impressionante o número de casamentos que existem, a desvalorização da mulher dentro de casa. Quantas mulheres, quantas colegas, amigas, todos nós não devemos saber de algum caso ou outro que a mulher é inteligente, que a mulher é bonita, que a mulher tem vontade de socializar com outras mulheres, que a mulher tem vontade, às vezes, um pouco mais velha, até mesmo de voltar para a faculdade, de fazer alguma coisa, e o marido a impede, porque a mulher dele não pode sair de casa, porque a mulher dele não pode ter um momento de entretenimento. Não. Então, assim, falando de questões de apoio, de questões de financeiras também, suporte financeiro, às vezes esse suporte não tem nem dentro de casa. E é legal também, como uma grande inspiração para a gente relembrar, a própria atleta Rebeca, né, das Olimpíadas. E a Rebeca, ela chegou onde ela chegou porque ela teve um grande apoio. Porque sua mãe era uma empregada doméstica que tinha 7 filhos e não conseguia arcar ali com tudo que ela precisava. Então, às vezes, a Rebeca pegava e ia andando para a escola, para o centro de treinamento, mais de 2 horas. Depois ela conseguia algumas caronas, comprou uma bicicleta, mas ela também tinha apoio ali do seu técnico, de redes que acreditavam no sucesso dela. Então, assim, a gente precisa muito que no nosso lar seja a sua maior base de apoio. E se você tem uma colega, uma amiga que não está tendo essa rede de apoio, como a doutora Nara falou, ao invés da gente criticar um comportamento, é muito importante que a gente dê a mão, que a gente chame uma a outra. Então, quantas vezes eu não chamo a doutora Nara para ir num evento comigo, ela me chama para ir num evento com ela, e cada vez mais uma mulher vai acrescentando a outra dentro do seu posicionamento, não só entretenimento, como meio de trabalho. E isso é muito importante. Pois não, doutora Joana? Sérgio, ouvindo as colegas falar, me veio assim algumas reflexões, né? Quando a gente vê esse tipo de comportamento, essa situação, nos faz perguntar por quê, né? E isso, por que tem esse tipo de comportamento, por que essas situações, esses fenômenos? Porque nós sabemos que, estruturalmente, as mulheres, elas foram objeto de desejo ou objeto de escolha. Então, a sociedade sempre passa a visão de que o homem escolheu a mulher. E isso gera esses conflitos entre as mulheres, né? Ela foi escolhida, então eu fui preterida. Existe esse pensamento, esse inconsciente coletivo que traz essas disputas, né? Então, trazer rede de apoio, políticas institucionais para combater isso desde de criança, né? Isso com certeza vai nos fortalecer mais. O outro ponto que eu gostaria de falar é relacionado a esse apoio da mulher quando ela decide
seguir a sua carreira, né? Então, nós temos vários obstáculos. Muitas mulheres, elas crescem na sua carreira numa solidão, né? Porque existe aquele entendimento de que se a mulher ela é tão ocupada, se ela está com seus compromissos, com a sua agenda, ela não vai ter uma atenção para o parceiro, ela não vai dar atenção para o parceiro. Então, isso gera, inclusive, essa convicção de que as mulheres elas não têm que apoiar o parceiro e não ter a sua vida própria, a sua vida de sucesso profissional, né? Nessa questão das Olimpíadas, eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, de um marido que viralizou nos Estados Unidos apanhando uma atleta, né? E o tempo todo ele vibrava, ele chamava ela e falava: você é campeã, você lembra de tudo que você passou por estar aqui, você vai conseguir o número 7. Então, aquilo ali deu um apoio tão incrível que todo mundo olhou assim e falou: nossa, que bacana. E me fez refletir sobre isso, porque não é comum, isso é extraordinário, você ver um marido apoiando uma mulher que está no seu momento de ápice, né, profissional. Então, isso é muito rico, isso é muito incrível. E que mais esposos e companheiros e namorados incentivem isso, porque todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, você vai ter mulheres fortes que apoiam. Nós sabemos que a maioria dos homens hoje de sucesso, eles têm esse apoio das suas companheiras, porque nós somos levadas a entender que devemos apoiar, mas nós apoiamos enquanto intuitivamente, quanto mulheres, né? E isso é muito bom, ter mulheres nesses espaços de poder, porque quando nós apoiamos a outra, por mais que tenha esses reflexos de disputa, por conta desse entendimento de que a mulher deve ser escolhida, nós nos apoiamos muitas vezes e numa situação de crise, tem uma mulher que possa apoiar. Então, nós ocupando esses espaços, com certeza toda a sociedade ganha, né? Espaço que pode ser adquirido até com a própria política pública, né? Por exemplo, a senhora falou de creche, né? É uma política pública necessária para a inclusão desta mulher dentro da própria sociedade, doutora Nara? Com certeza. É uma política pública super importante, porque isso capacita a mulher a ingressar de volta no mercado de trabalho. Não é só dar a creche também, né? Exato. Não só creche, como também até a questão dos alimentos, né? Alimentos até para a mulher que está grávida, alimentos gravídicos, acesso à justiça, apoio da delegacia da mulher, um tratamento humanizado para a mulher que busca ajuda, a atenção também ao incentivo. Por exemplo, a gente estava aqui falando das Olimpíadas, para pessoas que praticam esportes. As mulheres agora foram um fenômeno nas Olimpíadas, né? Nós, de certa forma, eu falo nós porque eu me sinto representada, né? Mas as mulheres brasileiras viraram, né, muito esse paradigma. Agora elas têm mais medalhas, né? Pelo menos agora nas últimas Olimpíadas. Isso é muito representativo, porque outras mulheres que gostam de fazer esportes, muitas vezes são tolhidas também em relação a alguns esportes, porque deveriam ser voltados para determinados gêneros, e elas vendo ali outras mulheres ganhando medalha no vôlei, ganhando na ginástica, no judô, né? No judô, né? Medalha de ouro. Medalha de ouro, que é um esporte que majoritariamente é masculino, não é incentivado muitas vezes dentro de casa, né? Sempre coloca a mulher, não, vai fazer balé, vai fazer música, né? Vai tocar um piano, porque no piano ela não sai de casa, no violão, não, quem toca violão é o homem, porque ele pode levar o violão com ele, a mulher fica em casa tocando seu piano, né? É um instrumento que ela não pode levar com ela, assim, indo para a área da música. Então, é importante a gente ter essa representatividade, a gente ter, por exemplo, uma mulher negra, obesa, que ganhou uma medalha de ouro no esporte masculinizado, né? A primeira medalha das Olimpíadas foi essa. Então, assim, isso realmente é muito importante. Você tem incentivos como Bolsa Atleta, por exemplo. São políticas públicas interessantíssimas e importantes. Por quê? Porque outras meninas e outros atletas, meninos e meninas, veem essas pessoas ali e têm a possibilidade de sonhar, né? Em talvez seguir aquela carreira, aquela profissão.
e ter como referência, principalmente, gente, porque a gente vê que são pessoas que passaram por muitas dificuldades. A Rebeca, como a Amanda estava falando, a Rebeca Andrade, ela veio de um contexto muito difícil, né? E é uma superação muito grande. Claro que não dá para a gente pegar uma régua, né, e dizer que todo mundo tem a mesma oportunidade, porque não tem. Ela é uma exceção da exceção. Mas ela teve uma mulher ali do lado dela, que muitas vezes abria mão do próprio transporte para levá-la aos Jogos. A minha conterrânea também, a Duda, que ganhou medalha de ouro no vôlei de praia também, né? A mãe dela foi adotada, ela foi deixada na porta da casa da avó, né? E essa avó criou a mãe dela, criou ela. Isso é nordestina, né? No interior de Sergipe, lá em São Cristóvão. Olha que exemplo para o mundo, né? Para o Nordeste, para todos nós, para termos inspirações, mas ainda muita coisa precisa ser feita, muita política pública precisa ser feita, e a gente tem que ver esses exemplos também como inspirações, mas saber que são exceções, porque a régua não é aplicada igualmente para todo mundo. E precisamos também de inspirações para a própria representação da mulher dentro do judiciário, né, doutora Amanda? Sérgio, estava até me lembrando aqui agora, a chegada mesmo da ministra Ellen ao Supremo, né? Como foi marcante a primeira ministra. Não tinha banheiro também feminino, né? Pois é, e a primeira ministra que participou, inclusive, de tantos julgamentos importantes, né? E com a fala da doutora Nada, da doutora Joana, me veio uma coisa à cabeça também, como tem tantas mulheres hoje que às vezes elas já até têm algum incentivo, algum suporte, e a mulher não tem aquele suporte psicológico. Ela mesma se diminui. Ela acha que ela não é capaz, ela deixa a imagem de uma outra mulher brilhar mais do que ela, gerar insegurança nela. Ela traz para o lar dela também problemas. Então, é muito importante que a mulher use de todos os apoios que ela tem e ela se encoraje. E eu estava me recordando também a época que eu estava na faculdade. Como eu achava interessante e bonito de ver algumas mulheres até mesmo idosas na sala de direito, sabe? E eu lembro uma vez uma professora perguntando, aula inicial ali, primeiras aulas do semestre, ela falando, por que você está aqui? E os jovens, a maioria, ou porque tinha alguém na família que quis fazer direito, ou já era seu sonho, e muitos dos idosos falaram assim, porque eu sou aposentada e eu não quero ter a mente vazia. Ou então porque é meu sonho e só hoje eu pude, ou eu não tinha recurso financeiro. Então eu acho fantástico isso, acho fantástico os concursos públicos, os cargos públicos, quanto de direito e acesso eles dão à mulher, sabe? É apoio hospitalar, é a creche, é vaga especial para mulher gestante. Uma mulher gestante tem prioridade até mesmo na sua sustentação, ela pode sim chegar na corte, no plenário, pedir uma preferência. Então tem muito direito que a mulher tem que sim usufruir e ter coragem e mostrar qual é o seu papel na sociedade. Inclusive tivemos até uma pergunta dentro do concurso nacional unificado falando sobre o etarismo, né? Aquela situação num curso de direito em que duas jovens questionavam, né, por que aquela senhora de 40 anos estava fazendo direito. É aquele ponto, né, que você tocou aqui. Antes de criticar uma mulher, né, por que pensar sobre isso, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quero partir agora para as considerações finais, os recados finais, as mensagens finais que as nossas convidadas têm justamente para falar desse tema sobre a violência invisível. Quero agradecer a doutora Joana D'Arco de Oliveira, advogada, especialista e mestranda em Direito. Qual é o seu recado final, doutora Joana? E obrigado por comparecer aos estúdios da Rádio Justiça. Obrigada pelo convite mais uma vez, Sérgio. Eu gostaria de encerrar a minha fala falando que quando a gente discute desigualdade, né, de gênero, a gente também tem que pensar nessa desigualdade a partir da interseccionalidade, né, que é a posição da mulher enquanto raça, né, e cor e classe social, né. Essas discussões elas são muito importantes para trazer políticas públicas voltadas para esses tipos de violência, né. Gostaria de lembrar, a partir da fala das advogadas da Nara, da Amanda, ainda que se tenha políticas, ainda que se tenha direitos reconhecidos, essas violências acontecem, né. Um exemplo recente foi da advogada que estava com 8 meses, né, grávida, pediu a sustentação oral e ficou mais de 8 horas aguardando, mesmo que
os demais colegas que estavam presentes também pediram para que ela pudesse utilizar o seu direito de advogada para sustentar, antecipar o seu caso, né? Então, foi um caso que gerou muita polêmica. Gerar essa polêmica significa que muitas pessoas já pensam sobre essas desigualdades, sobre essas violências, né? Então, surtiu um efeito, mas não é necessário que aconteça para que tenha essas discussões, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão, e eu fico pensando, poxa, ter um filho é tão incrível, é tão importante para a continuidade da humanidade, e ter um filho para a mulher hoje é um problema, algo que não é visto como a importância que se tem de ter um filho, né? Que é a perpetuação da humanidade. Então, para mim, esse valor ele deveria estar em primeiro lugar, e, inclusive, deveria ser valorizado tanto institucionalmente como na legislação, porque para as companhias, enfim, seja o que for. Nós precisamos, sim, que as mulheres tenham esses direitos de creche, de financeiro e apoio institucional para ter o seu direito de ter um filho e de criar e de exercer o seu papel. Muito obrigado, doutora Joana Dark Oliveira. Agradeço também a doutora Amanda Seldemeyer, também advogada, com atuação em tribunais superiores. Obrigado por estar conosco. Seu recado final. Sérgio, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, e eu gostaria de te parabenizar por trazer um assunto tão importante para tratarmos hoje. E eu finalizo minha participação aqui puxando um pouquinho do que a doutora Joana falou, sobre a criação de um filho. Não tem nada mais importante do que o papel não só da mulher, como do pai também, a estabilidade familiar e você educar esse filho, porque você está ensinando uma nova geração a seguir pelo que você lutou. E eu trago como o último recado assim, para as mulheres no geral, para que elas tenham coragem, para que elas enfrentem mesmo, que elas não tenham vergonha, que elas participem dos eventos, que elas participem do que elas têm vontade de participar. E lembrando do que eu falei sobre a faculdade, a minha sogra é concursada e ela faz faculdade. E outra vez ela virou para mim e falou: Amanda, eu tô desanimada, eu vou trancar meu curso porque os jovens me olham com preconceito, os jovens estão me excluindo do grupo. Eu participo de uma comissão de direito eleitoral da UAB, que outro dia, na reunião que nós tivemos, quem trouxe uma atualização para nós foi uma senhora que acabou de pegar a OAB dela. Porque ela estuda, ela participa, ela terminou ali um concurso dela e ela está lutando pela advocacia. Então não desista, não deixe que esses preconceitos, esses assédios te consumam. Lute, tenha coragem, porque você vai ser sim reconhecido. Muito obrigado. Também agradeço a doutora Nara Aires Brito, advogada, professora, doutoranda em Políticas Públicas, Constituição, Organização do Estado e vice-presidente do Instituto Empoderar. Obrigado por estar conosco também, doutora Nara. Obrigada, Sérgio. Obrigada aos colegas que estiveram aqui comigo, doutora Joana, doutora Amanda. Uma felicidade falar para os ouvintes da Rádio Justiça nessa semana tão especial. E só puxando um gancho sobre o etarismo, é algo que a gente tem que refletir mesmo, porque eu acho que a gente vai viver o etarismo em qualquer fase da vida, né? Porque a gente ou é muito jovem, ou não está pronta, ou nem é tão jovem assim para determinados padrões, mas parece ser, ou já passou da idade, ou já está velha. Então, assim, a gente nunca está pronta. Ou a gente já está muito crua, ou já passou do ponto. Porque a gente não é, muitas vezes, bem-vinda em nenhum espaço. Então, a gente realmente tem que saber que a gente é bem-vinda, sim. A gente tem que ocupar os nossos espaços. E quando a gente chega lá, que a gente abre a porta para outras mulheres. Porque é o provérbio, né? Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Então, vamos juntas, vamos chegar longe. Obrigado por abrir esse espaço para a gente. A gente tem muitas inspirações. A gente já hoje tem a oportunidade, com a redemocratização, de ter tantos direitos importantes para serem cumpridos e outros sendo cumpridos, né? A gente
precisa de mais representatividades, mas a gente também tem que pensar que todos os espaços ainda, por mais que muitas vezes não sejam de liderança, tem mulheres e elas fazem a diferença. Hoje a gente tem aqui na casa uma ministra, mas o tribunal é composto por muitas mulheres, os gabinetes estão cheios de mulheres maravilhosas, de servidoras incríveis e que certamente mudam muito, inclusive contribuem muito com essas mudanças de paradigmas, com pautas importantes, e o tribunal está aí abrindo esse espaço que é muito importante para a gente. E eu finalizo com uma frase que já foi dita aqui em um julgamento emblemático sobre direitos de gênero, né, aqui da casa, que é uma frase do Charles Fourier, que o grau de liberdade, de civilidade na sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher. Então, que sigamos juntas e juntos, né? Porque é uma luta não só feminina, mas de toda a sociedade. Ter homens que apoiam a nossa causa é importante, assim como o Sérgio abre essas pautas para a gente. Então, eu agradeço muito. Muito obrigado às nossas convidadas. Agora 9h44, intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.